Nesse vídeo eu trago para você a análise de algumas carteiras que me mandaram aqui no link da descrição. Então, se você quiser ter a sua carteira analisada, basta você clicar aqui embaixo e colocar a sua carteira. Você também vai poder acessar vários outros materiais já gratuitos, e-books, para você de fato entender melhor como investir no exterior com segurança e rentabilidade. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você justamente como você vai investir em uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes, me segue lá no Instagram, é otavio.paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Mas vamos então, portanto, direto para o nosso conteúdo, tá? Aqui eu tenho algumas carteiras bem interessantes para vocês. Aí eu faço algumas perguntas e ele me respondeu, né? Eu perguntei o momento de vida, ele disse: tenho recém-completados 21 anos, não tenho filhos, não namoro e moro com a minha mãe. Faço estágio no setor público estadual, recebo aluguel de uma casa que comprei quando eu tinha uma hamburgueria delivery. Bom, primeiramente, parabéns, tá? São poucas as pessoas que eu conheço que com essa idade, né, basicamente estudam, né, fazem estágio e já tiveram uma empresa, né? Isso é realmente muito raro no Brasil, parabéns por isso, tá? Aí, ó, além de conseguir uma renda fazendo trabalhos da faculdade para amigos, ele faz direito e ele estuda para concurso, então ele quer concurso, embora ele já tenha empreendido na área de hamburgueria. Hoje ele tem 120 mil reais em caixa, assim ó, parabéns, você é muito raro, tá? Muito raro. Tenho 120 mil reais em caixa, deixei uma conta digital que rende ali um pouquinho mais do CDI, e mais a casa que já tem em torno de 120 mil reais quitados, né? É uma casa que está financiada, mas o equity dele, que é a parcela de fato que pertence a ele, é de 120 mil reais, né? Mas o próprio aluguel paga o financiamento e ainda sobra, então esses 120 mil reais seria o que eu teria se eu tivesse vendido a casa hoje, ou seja, se ele de fato vendesse a casa e liquidasse o empréstimo, ele teria 120 mil reais e ele consegue fazer com que o aluguel pague a própria casa. Interessante que provavelmente, eu não sei, né, mas provavelmente deve ser um aluguel comercial, afinal é a casa em que ele trabalhava na hamburgueria provavelmente, então deve ser um valor um pouco mais alto e acaba compensando e pagando o próprio financiamento do imóvel. Então, enfim, excelente estratégia você fazer isso, né? Aí ele disse: após despesas que são poucas, me sobra em torno de 3 mil reais para investir por mês, né? Não tenho a intenção de mexer neste caixa, não por hora, e começar a transferir para o exterior somente 3 mil reais mensais. Quero usar o caixa para dar all-in em ETFs em uma eventual crise, ou seja, ele quer fazer um timing aqui, ele quer guardar esses 120 mil reais que ele tem para a reserva de oportunidade para comprar ETFs quando houver uma crise, tá? Isso daí você já deve ter ouvido falar neste canal, não compensa, tá? Porque você abre mão dos ganhos do mercado financeiro que tendem sempre a atingir máximas históricas, porque o mercado como um todo gera valor, então ele sempre aparenta ficar mais caro, quando na realidade simplesmente as empresas passam a valer mais. Não é que elas estão mais caras, elas passam a valer mais ao longo do tempo, né? Aí ele falou para mim aqui: o planejamento é ter 20% em caixa, 2% em cripto, tudo bem, 78% em ETFs. Aí eu pergunto os maiores desejos na vida dele, ele falou: estudo para concursos jurídicos. Então a minha expectativa é que em 5 a 10 anos, né, eu alcance a renda que eu desejo, que é de 20 a 30 mil reais por mês. Quanto aos investimentos, não tenho um objetivo certo, já que os concursos me trarão segurança. Eu gostaria mesmo de criar capital e futuramente trazer tranquilidade aos meus filhos e família. Assim, você já é uma pessoa bem diferenciada por pensar no futuro, por já querer fazer concurso a cargos altos. Isso é raro, a maior parte acaba não fazendo para cargos tão altos assim. O fato de você já ter empreendido já é muito bom. O fato de você com 21 anos já ter 240 mil reais aparentemente sem dívidas, né, no caso fora a questão imobiliária, é realmente excelente. E você mencionou que você quer dar tranquilidade para filhos e família, sendo que você nem namora. Enfim, você é uma pessoa bem rara, né, de se encontrar uma pessoa que é tão responsável assim, sem ter deveres na sua vida propriamente dita, tá? Aí ele falou: portanto, estimo que eu precise daqui a uns 30 anos o capital, né? Quando terei de arcar com os custos para meus filhos estudarem. Isso aqui é um ponto interessante. Eu, por exemplo, não sei qual é a faculdade que você fez, eu estudei em federal, até você pode colocar aqui nos comentários, e também estudei parcialmente no exterior, também em escolas públicas, tá? Então, a minha experiência faz com que eu particularmente não queira ou não me sinta muito confortável em guardar muito dinheiro para estudo de filhos, a não ser, obviamente, ali na parte do colégio, né? Porque o mundo como um todo, né, até na própria Europa, você consegue estudar em universidades praticamente gratuitas. Então, algumas pessoas não tiveram essa experiência e discordam totalmente da visão que eu tenho. Você pode colocar aqui, algumas pessoas que inclusive eu já fiz consultoria, guardam aí, enfim, capital bem significativo, perto de R$ 1 milhão para pagar faculdade de filhos, faculdades caras, tá?
Então esse é um ponto, ele é importante. Você já está tendo essa visão, eu acredito que a sua faculdade seja privada também, tá? Não necessariamente você vai precisar gastar dinheiro para os estudos, pelo menos os estudos superiores dos seus filhos, né? Aí ele falou que ele quer uma projeção, que eu já vou fazer agora em seguida. Aí depois eu perguntei dos maiores receios dele. Ele falou que tem muito medo de acumular dinheiro e perder para a inflação, por isso ele vem estudando há 2 meses. Bom, primeiro parabéns que você já vem estudando com 21 anos, tá? Aí eu perguntei da carteira, né? Aí ele mencionou que gostaria de ter 78% em ETFs somente em VT. Todavia, apesar disso, ele observa, né, que consegue melhorar a exposição nos Estados Unidos, separando por regiões, né? Então aí ele quer fazer basicamente essa carteira aqui, que é 59% em RSP, que é ações americanas com pesos iguais do S&P 500. Então ao invés de dar lá 6, 7% para a Apple, para a Microsoft, ele vai dar um peso equivalente às outras ações, então aproximadamente 0,20% do total. Depois 19% em outros países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, 14% em emergentes, 6% no SLIV, que é Small Caps de valor nos Estados Unidos, e apenas 2% aqui no ISVL, que é Small Caps de valor em outros desenvolvidos. Provavelmente ele fez isso porque ele quer manter o percentual, a proporção, né, de 60 Estados Unidos e 20 outros desenvolvidos. Então por isso que ele deu um peso de 6 aqui para o SLIV e apenas 2 para o ISVL, né? O ISVL é de Small Caps de valor fora dos Estados Unidos. Aí ele observa que ele não tem interesse em Small Caps de valor em emergentes, já que as próprias Large Caps desses países, né, de emergentes têm dificuldades em crise. Quem dirá então Small Caps? De fato, né? As Small Caps de emergentes sofrem bastante em momentos de crise, tá? Dessa maneira, aloco somente Small Caps de valor em regiões mais firmes e consolidadas. Tudo bem, né? Aí eu perguntei o que você gostaria de me perguntar se estivéssemos em um café. Aí ele perguntou, tendo em vista o capital, né, de 120 mil líquidos mais 120 mil em imóveis, que geram um retorno anual de 5%, como você trabalharia ambos os valores? Investiria os 120 mil em ETFs, quanto o imóvel venderia para comprar ETFs? Você investiria em uma carteira que mantém acima ou simplificaria com VT? Bom, primeiro ponto é essencial que na sua situação você já sabe que você quer fazer concurso, que você guarde dinheiro para se manter e poder focar nos seus concursos, porque o concurso que você quer é bem difícil, no meu ponto de vista, para valer a pena. Você tem que ter uma dedicação praticamente integral, se você trabalhar você vai demorar um pouco mais para passar. Então, considerando que você já tem esse capital e você já mora, né, ali com a sua mãe, eu guardaria pelo menos ali para materiais de estudo uns 5 mil reais por ano, durante uns 4 anos depois da faculdade, pelo menos uns 20 mil reais aí para você pagar os materiais de estudo para você estudar para o seu concurso. Você mora com a sua mãe, você não tem muitos custos fixos, né? Então eu também guardaria um capital para você eventualmente gastar, poder sair de vez em quando, mais uns 1.000 reais por mês, daria 12 por ano, em 4 anos daria ali uns 50 mil reais aproximadamente. Então dos seus 120 mil eu guardaria 70 mil para você gastar logo em seguida depois da sua graduação. Então aqui nós temos guardar após graduação 70 mil reais, vai sobrar 50 mil reais para você, tá? A sua ideia de alocação nos ETFs é esta daqui, 59% em pesos iguais em large caps americanas, depois no VEA neutro de 19%, depois aqui neutro também em emergentes 14% e small caps 2% no ISVL e 6% no SLIV. Eu particularmente acho que, enfim, você tem uma compreensão mínima, né, de small caps de valor, mas eu aumentaria a alocação por alguns motivos. Primeiro porque você é muito jovem, você tem um tempo enorme, né, para se manter investido e, portanto, esta performance superior das small caps aparecerem na sua carteira. Um outro ponto também é que se você mantiver uma alocação tão pequena assim, você mal vai perceber, tá? O outro ponto também é que você investe aqui em RSP, né, que na prática é pesos iguais, portanto uma tendência levemente maior ao fator valor, né? Se você faz isso nos Estados Unidos, eu buscaria ter alguma alternativa também mais voltada a valor em outros países, porque aparentemente você já acredita no fator, o que de fato faz sentido, né? Afinal é um fator comprovado estatisticamente. Agora, portanto, se você quiser ter mais exposição ao fator valor, eu não optaria pelo RSP. Eu tenderia a optar por algum de fato de valor. Se você quiser algo bem próximo da média, né? A gente tem o VTV, por exemplo, né, que tem essa exposição. Se você quiser concentrar mais, você tem o VLUE. Se você quiser concentrar eventualmente um pouco mais, você tem o AVLV, que é da Avantis também, para você ter uma exposição a valor um pouco mais concentrada, porque para mim é importante que você tenha coerência, né, nas geografias, né? Não faz muito sentido você ter exposição a fator em uma geografia e não ter nas demais, né? No caso do VE, aqui você tem exposição neutra. Você poderia optar por fundos como EFV, por exemplo, que consegue dar essa exposição para você ao fator valor.
valor, da mesma forma que os demais que eu mencionei aqui em cima. Ou mesmo outra alocação é o Aviv, que é o mesmo racional dos da Avantis aqui em cima, que são large caps de valor, tá? Em relação ao VWO, você pode optar ou pelo Aven, né, ou pelo Aves, né, para você conseguir ter essa exposição um pouco mais voltada a valor também. Se você de fato quiser somente uma exposição a fatores, né? Porque aparentemente você aceita essa exposição a fatores nos Estados Unidos. Eu particularmente eu sempre teria uma exposição neutra mais ampla, né? Como o VT ou alguma outra, e aí você personaliza com satélites em cima disso. Portanto, quando a gente observa como é que fica o total do seu capital, né? Eu guardaria para ser gasto em breve aqui R$70 mil, que pode ser mantido no CDI que você investe, ou pode ser também no B5P211 para o capital a ser gasto daqui a 3 anos aproximadamente. Certo? Em relação aos ETFs globais, são aqueles que eu mencionei agora atrás. E a casa, né, que você tem ali que dá um rendimento de 5% ao ano, se é este rendimento de fato, eu considero relativamente baixo, então eu liquidaria a casa para investir nos ETFs, tá? Lembrando que provavelmente muito mais do que apenas os ETFs para a aposentadoria, né, é importante que você pense que você com certeza terá outros gastos aí no médio prazo. Eventualmente você pode começar a namorar, a ter família, conforme você mencionou, e você vai ter vários outros gastos para constituir uma residência, etc. Então faz sentido você pelo menos pegar uma parte desse valor da casa. Eu pegaria pelo menos mais uns 50 mil para manter em reserva para gasto no médio prazo, aí 5 anos provavelmente você vai ter que gastar esse capital também, não aqui para o concurso propriamente dito, mas para a sua vida, tá? Então, enfim, essa é a abordagem que eu teria em relação à simulação, né, para trazer para você. Hoje você tem 21 anos de idade, hoje você tem 240 mil, né? Considerando, portanto, que você vai pegar o dinheiro da casa, né, e vai guardar mais 50 mil gastos de médio prazo, né? E aí você vai pegar os outros 70 mil, né, para somar aqui nos investimentos de aposentadoria de longo prazo, você teria aproximadamente 120 mil para essa alocação de aposentadoria de longo prazo, enquanto isso daqui fica para ser gasto em breve. Quando a gente coloca numa simulação, você tem 120 mil reais hoje, portanto, você aporta 3 mil por mês. Eu vou supor que você vai fazer esse aporte nos próximos 4 anos aproximadamente, portanto 36 mil por ano. Se a gente supor uma taxa de rentabilidade real anual de 6% ao ano, você vai chegar ali daqui a 4 anos com 302 mil, tudo isso aqui, portanto, já ajustado pela inflação e já líquido aqui de imposto, tá? E aí, eventualmente, supondo que você passe num concurso que pague 15, 20 mil reais, ou até mais, né, 15, 20, 30 mil reais, e você aporte 15 mil por mês, você vai chegar ali, por exemplo, ali aos seus 40 anos, né, daqui a 20 anos aproximadamente, com 4 milhões e meio, que tem o potencial de gerar para você uma renda próxima a 15 mil reais mensais, tá? Mas aí, obviamente, vai depender do seu perfil. Um ponto de atenção para você é que muitas vezes as pessoas, elas passam a ganhar mais e elas poupam o mesmo percentual, quando na realidade, pelo fato de terem aumentado o padrão de vida e passarem a gastar mais capital, elas precisam ter um capital proporcionalmente ainda maior, né? Então é importante que você, à medida que você for aumentando seu padrão de vida, você aumente levemente também o percentual que você poupa em relação ao total que você recebe, tá? Esse ponto ele é bem importante. Mas de qualquer forma, parabéns para você. É extremamente raro a gente encontrar uma pessoa com a sua idade que tenha já empreendido, já experiência, né? Uma visão clara de concurso, uma visão de constituição de família e 240 mil reais, parabéns, isso é muito raro. Agora, outra análise de carteira também bem interessante, também de um jovem, que aqui eu gostaria de apenas dar algumas recomendações, tá? Um jovem de 23 anos morando com o pai, não possui dependentes, sou CLT e consigo poupar cerca de 30% das minhas receitas, invisto aproximadamente R$1.000, R$1.050. Isso significa que ele deve receber ali um pouco mais de 3.300 aproximadamente, tá? Ele investe desde 2020 e gostaria de ter uma carteira passiva na qual precise de pouca manutenção para investir meu tempo em aumentar minha renda. Parabéns! Poucas pessoas de fato têm essa percepção, principalmente com a sua idade, tá? Aí eu perguntei quais eram os maiores desejos na vida dele, e ele falou que é ser referência na minha área, constituir família e ter liberdade financeira e geográfica. Financeiramente, eu gostaria de atingir meu primeiro milhão. Veja, e morar na Austrália antes dos meus 30 anos de idade e conseguir me aposentar próximo aos meus 60. Bom, eu já antecipo para você que se você eventualmente quiser se aposentar no Brasil, você já pode, né, buscar ir para a Austrália o quanto antes, porque lá você tende a ganhar bem mais, né? Depois você traz o capital para o Brasil quando você quiser se aposentar, e você terá um capital bem maior. Então você falou, eu quero ir para a Austrália antes dos meus 30 anos. Você pode ir muito antes do que os 30, tá? Hoje você tem 23,
Eu acredito que um bom plano de emigração pode ser feito em 2 anos aproximadamente, observando exatamente todos os requisitos e a empregabilidade que você vai ter quando você, de fato, for para o exterior, de fato buscando ali aquilo que o país quer, buscando certificações, buscando cursos. Você já é CLT, então você já tem experiência, então claramente, assim, em 2 anos até os 25, eu já buscaria ir para lá, tá? Salientando que sempre, obviamente, de maneira legal e sempre buscando cumprir todos os requisitos da legislação no exterior, tá? Aí quando eu pergunto os maiores receios, ele falou que é o risco do Brasil, né? A segurança, impostos, etc. Além disso, de sempre, de ter dinheiro e saúde, etc, etc. Então é interessante que você vá buscar essa vida melhor na Austrália, lembrando que a realidade do Brasil é que a vida aqui é muito dura e muito ruim para quem ganha pouco no Brasil, né? Para quem ganha relativamente bem, geralmente acima de 10 mil reais por mês, a pessoa ela consegue ter um padrão de vida relativamente parecido. Obviamente depende do local do Brasil, sempre tem que abrir exceções aqui, porque as pessoas falam, não, mas numa favela no Rio de Janeiro é mais complicado. É lógico, né? Aqui eu tô falando de pessoas que têm uma mobilidade mínima, que conseguem minimamente escolher onde vão morar, e nas grandes cidades brasileiras ou cidades médias brasileiras, que o trânsito não é muito ruim, que a segurança não é muito ruim, você pode ter uma excelente qualidade de vida, muitas vezes tão boa quanto você conseguiria no exterior. É lógico que nós precisamos colocar tudo na ponta do lápis, mas o Brasil não é tão ruim assim como as pessoas elas falam, tá? Então você tem que colocar isso bem na ponta do lápis para ver se eventualmente a sua profissão não poderia lhe remunerar muito bem também no Brasil. Aí quando eu pergunto da carteira, né, ele falou que consegue aplicar R$1.000 por mês e ele tem ali uma reserva de R$35 mil aproximadamente, né? Tenho bastante apetite a risco por ser novo e saber que meus objetivos demandam riscos mais altos, etc, etc, tá? Aí ele falou que tem reserva de emergência no Nubank, ali 6 meses, né, das despesas mensais. Aí ele traz aqui basicamente a carteira dele, né? 80% em renda variável, 54% no VTI, que são ações americanas, 23% fora dos Estados Unidos, 2% em cripto, né? E 20% em renda fixa, sendo Selic e IPCA, né? Aí eu perguntei o que ele gostaria de me perguntar e ele disse que o sonho é morar na Austrália. Gostaria de saber a minha opinião sobre este passo, né? E no que eu preciso ficar de olho. Então eu já mencionei, eu buscaria migrar muito antes do que os 30 anos, tá? Eu buscaria migrar em 2 anos aproximadamente, porque lá você vai ganhar muito mais dinheiro do que o valor que você consegue aqui de 3.300 aproximadamente. Quando a gente observa a alocação propriamente dita, esta é a alocação dele, e das ações, né, ele tem 70% nos Estados Unidos e 30% no VXUS. O que eu recomendaria para você, tá? Se você quer de fato mudar para a Austrália, primeiro que eu buscaria fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, para ver se de fato é um país que você se adapta e você quer morar lá, tá? O segundo ponto, se você está decidido a querer morar na Austrália, eu abriria uma conta na Interactive Brokers e eu iria investir direto em ações globais, em ETFs australianos, mas antes disso eu obviamente iria estudar em detalhes a legislação tributária australiana para ver se você tem alguma vantagem em algum ETF de acumulação, de distribuição, algum tipo de conta específica que pode ser viável por lá, tá? Mas claramente eu buscaria já reduzir o seu risco cambial, começaria a fazer poupança, mesmo que algum ETF de renda fixa em dólar australiano quando você for para lá. Então esse ponto ele é bem importante, tá? A sua alocação ela tá boa, ela tá bem simplificada, não tem nenhum problema em relação a isso. Esse capital aqui que você tem em renda fixa no Brasil provavelmente vai ser utilizado agora nesse período de transição, e parabéns para você por essa decisão. Poucas pessoas têm esse ímpeto, né, de fato buscar uma vida melhor de uma maneira tão drástica, entre aspas, como é você sair do seu país, né? Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você gostou, não deixe de colocar sua carteira aqui embaixo também, e você pode baixar vários outros materiais que eu já disponibilizei de maneira gratuita aqui embaixo, vários e-books sobre planilhas de alocação, ETFs no Brasil e no exterior, é gratuito, basta você clicar aqui embaixo. Então se você gostou, dá um like e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!